boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Na Verdade. É comum aprendermos na escola que a Igreja Católica foi a grande inimiga da ciência e que fomos responsáveis pela Idade das Trevas. No cinema, na mídia, nas artes, nós fomos ensinados a crer que a Igreja Católica foi uma grande repressora do desenvolvimento acadêmico e do progresso da civilização. Para quem busca a verdade dos fatos, sabemos que isso não procede. Ao contrário, sem a contribuição massiva da Igreja Católica, não teríamos inúmeras descobertas e avanços do conhecimento que norteiam a nossa sociedade até os dias atuais. Para falar como a Igreja Católica foi fundamental para a construção da civilização ocidental, recebemos em nosso programa o professor Rafael Tonon, leigo consagrado da comunidade Pantocrátor da cidade de Campinas. Rafael, muito bem-vindo mais uma vez, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, Vivi e Isa, e todos vocês que nos acompanham, Espero que a gente possa conversar aí um pouquinho sobre esse tema que às vezes traz tanta confusão. Traz bastante confusão. Com certeza vai ser muito pertinente aí a nossa conversa. Temos muito a aprender com o professor Rafael. Oi, Isa. Oi, boa noite. Boa noite, Vivi. Boa noite, professor Boa Rafael. Noite. Obrigada por retornar aqui. Muito bem. No programa, e mais vai ser um programa de muito aprendizado, Com certeza. É um tema recorrente nos nossos bastidores, Isa? E é um tema assim, que às vezes a pessoa, eu amo a igreja, não sei o quê, daí alguém fala alguma coisinha da Idade Média, parece que assim, sem contar isso, eu amo a igreja, Então, para tirar esses mitos mesmo, acho que vai ser muito importante. E da onde vem, professor? Da onde vem essa fama da Igreja Católica e de ser obscurantista? Essa fama ela não é uma coisa nova, Ela é algo que vem sendo construído pelo menos do século XVIII em diante, Detratores da igreja, críticos da igreja sempre houveram, sobretudo a partir da Reforma Protestante no século XVI. Mas já antes da Reforma Protestante, nós vemos alguns autores já na Idade Média. Se a gente pegar os autores, por exemplo, que a gente estuda também na escola do trovadorismo português, que está lá dentro da Idade Média, que era um período profundamente cristão, profundamente influenciado pela igreja, já ali havia um certo sarcasmo em relação aos ritos da igreja, em relação aos ensinamentos da igreja. Agora, isso era algo muito localizado na Idade Média, mas com a Reforma Protestante isso foi potencializado e isso virou uma bandeira que passou a ser levantada aí pelos reformadores, Então, Lutero, Calvino, que na verdade a escola também usa o termo reforma, que se a gente for pensar até mesmo do ponto de vista da historiografia, não foi uma reforma. Reforma é quando você pega algo que existe e você melhora, você enaltece aquilo, E isso é reformar. O que eles fizeram foi uma refundação. Eles começaram uma igreja do zero, que é extremamente estranha, historicamente falando, é um rompimento com aquilo que existia de Cristo até o ano de 1517. Então, na verdade, é uma nova igreja, E se a gente perceber a figura de Lutero, se é dito, é apresentado como um reformador, na verdade ele é um fundador de uma nova religião. E se nós pegarmos a figura de São Francisco, por exemplo, que viveu na Idade Média, São Francisco sim foi um reformador. E qual é a grande estratégia de São Francisco para reformar a igreja? Reformando a minha vida. Ele fez isso, Então, São Francisco, de fato, é um reformador. Ele mudou a vida dele, ele viveu aquilo que ele pregava e, através do exemplo, ele foi modificando a igreja do seu tempo. É diferente de Lutero, que dizia que o objetivo da vida dele era acabar com o papado. Então, é uma vida, infelizmente, desperdiçada. Se ele queria acabar com o papado, já se passaram 500 anos, o papado continua e continuará porque ele é uma promessa divina que Jesus fez no capítulo 18, aliás, no capítulo 16, versículo 18 de Mateus, Tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão, Não prevalecerão. A igreja sempre existirá, É uma promessa divina e Jesus ele não pode enganar e não pode se enganar. Então, se ele prometeu, de fato, é o que... Então, a gente tem que tomar isso como vamos dizer assim, um prelúdio da nossa discussão, Então, essa visão
de que a igreja é obscurantista, ela é enaltecida na Reforma Protestante, mas o desdobramento maior vem com o Iluminismo, que é um movimento político, filosófico, surgido no século XVIII na França. E essa questão da Idade das Trevas, né? Que é a Idade das Trevas, como é dito, então, ela, na verdade, ela é uma meia-verdade. Ela é, na verdade, um preconceito que os próprios filósofos iluministas criaram. Então, eles se referiam a tudo que era anterior ao século XVIII como obscurantismo. Aliás, para eles, tudo que estivesse ligado à igreja, tudo que estivesse, de alguma maneira, permeado pelo pensamento cristão, era sinal de obscurantismo. E a grande ideia, né, do iluminismo, qual era? Era aquela ideia de que eles deveriam reconstruir a sociedade numa base racional. E querendo ser racionais, eles se tornam irracionais, né? Porque a própria razão humana, os próprios filósofos pagãos anteriores a Cristo admitiam racionalmente a existência de Deus, a existência da verdade, a existência da verdade absoluta. Então, os iluministas, eles acabavam negando a própria filosofia, né, que eles queriam enaltecer. Então é bastante contraditório, o próprio movimento em si acaba sendo até contraditório. E eles diziam que a luz da razão viria para iluminar as trevas da ignorância e reconstruir uma nova sociedade. Tanto é que na Revolução Francesa eles quiseram demolir tudo o que era do chamado antigo regime, né? Então eles não queriam o mesmo sistema de governo, nem o calendário eles quiseram, né? Eles criaram um novo calendário na França, na época da Revolução Francesa, até a maneira de você executar os condenados à morte, eles não quiseram o sistema de penas antigos, que era o enforcamento, né? Aí eles vão criar até um sistema de execução novo, que é a guilhotina, né? Então, quer dizer, é uma recusa total e completa de tudo aquilo que havia existido até ali, para se construir algo novo. E nesse afã de construir algo novo, começam os preconceitos, sobretudo em relação à igreja, em relação à Idade Média, e esses preconceitos, de tão martelados que eles foram, eles acabaram sendo absorvidos pela maioria dos pensadores do século XVIII, e depois isso aí foi reverberado no século XIX e chega até os bancos escolares até hoje, né? Esse preconceito iluminista. O que eu acho interessante isso que você está explicando para a gente, professor, é que até a questão da nomenclatura, né? Então, os iluministas, aqueles que vão trazer a luz, né? Então, não tinha luz no mundo até então, né? Assim, ninguém pensava, ninguém raciocinava, era todo mundo um monte de burro, né? Desculpa que mas é mais ou menos isso. E aí, por isso que eram as trevas, é tudo obscurantista, tudo está no escuro, daí aí eles vão trazer a luz. Eles querem ser a luz do mundo, né? A gente já tem que começar a pensar nisso. E uma coisa interessante é que também na Revolução Francesa que foram feitas as enciclopédias no sentido de querer reescrever a história. E aí a gente aprende a história que eles começaram a contar lá, né? E para isso, professor, eles precisam abafar muitas coisas mesmo, né? Eles precisam deixar muitas coisas nas trevas para não aparecer, né? E recriar a história aí. E uma das coisas mais fortes, né? Que a Vivi até falou no começo do programa, é essa questão de como que a igreja seria contra a ciência, né? Como se tivesse uma incoerência entre você acreditar uma incompatibilidade, né? Eu não posso aceitar a ciência se eu abraço a fé, não é? E nós vemos na história toda da igreja quantas descobertas científicas foram feitas por padres, por monges, por pessoas da igreja, não é, professor? Sim, é um outro preconceito. Na verdade, né, se a gente for pensar, né, onde começam esses problemas eles começam no âmbito da filosofia, né? Como tudo. Né? Se você quer ver qualquer crise que existe na sociedade, onde esses problemas começam? Na filosofia, no pensamento. É como na nossa vida. Né? Se nós cometemos um pecado, um erro, onde isso começa? No pensamento. Antes nós pensamos no erro e depois nós executamos. E na vida, no tecido social, é a mesma coisa. Se há uma corrupção do pensamento, todo o mais se corrompe. Né? O que Jesus fala no Evangelho, né? Que pela árvore vocês vão conhecer os frutos, pelos frutos vocês vão conhecer a árvore. Então, quer dizer, se é fruto bom, a árvore é boa, se é um fruto mau, a árvore é má. Então, dentro dessa própria lógica, a gente pode entender e enxergar a história numa perspectiva diferente. E aí a gente vai ver que, na realidade, essa coisa de criar narrativas, né, como a Isabela bem colocou, ela começa no protestantismo. O protestantismo precisou criar uma narrativa para legitimar aquilo que eles defendiam. O Lutero, ele cortou
7 livros da Sagrada Escritura. E quem é que definiu isso? Ele mesmo. Ele não concordava com a doutrina do purgatório. Então, se na Sagrada Escritura tem o livro de Macabeus, que fala do sacrifício oferecido pelos mortos, do sufrágio pelos mortos, e eu não acredito nessa doutrina, eu corto o livro bíblico, simples assim, né? Eu elimino o livro bíblico, que não me convém. Se a segunda carta de São Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, e o luteranismo, né, a doutrina de Lutero, diz que a justificação vem somente pela fé e não pelas obras, então eu deixo isso em segundo plano, né? Ou até as adulterações de tradução, quando ele traduz a Bíblia para o alemão, ele cometeu adulterações, que isso aí é documentado fartamente, não vou nem entrar nesse mérito aqui, mas isso qualquer um que vá buscar, ele mesmo fez isso, né? Ele adulterou mesmo alguns termos bíblicos para favorecer dar uma adaptada. O Lutero, ele entendia que a Bíblia, sendo palavra viva de Deus, sendo algo vivo, você pode torturar o que é vivo para que ele diga o que você quer que ele diga, né? É o que ele fez com a Sagrada Escritura, né? Então, ele espremeu ali, manipulou a Sagrada Escritura e, curiosamente, ao mesmo tempo, ele acusava o papado de fazer isso, né? Então, isso é interessante. Então, essa construção de narrativas, ela vem já do protestantismo. Ela se alarga no iluminismo. Ela piora na filosofia do século XIX, que aí é a filosofia ateia. Os iluministas, eles são deístas, né? São filósofos que admitem a existência de um ser supremo, um ser superior, mas não a revelação. Eles dizem, nós podemos conhecer Deus racionalmente, chegar à conclusão de que Deus existe racionalmente, mas nós não podemos chegar a uma conclusão tão detalhada como a Bíblia, por exemplo. Então, eles recusam a revelação. E aí, quando você chega no século XIX, recusa-se não só a revelação, mas o próprio Deus, né? O Papa Pio XII, ele tem uma locução interessantíssima, que é a locução do Papa Pio XII aos membros da Ação Católica em 1952, em que o Papa Pio XII vai falar dos nãos da história, né? No meu ponto de vista, muito modestamente aqui, né? Eu acredito que esse é o melhor resumo, o mais completo, é um raio-x dos problemas filosóficos e das narrativas históricas, inclusive, né? Das quais nós somos reféns, às vezes, nos dias de hoje. O Papa Pio XII, ele vai dizer assim, que cada fase da história foi um não dado a Deus, né? Então, de maneira resumida, o que ele diz? Que, primeiro, foi dado um não à igreja, sim a Deus e não à igreja. O que é o sim a Deus e não à igreja? A reforma protestante, ou a revolução protestante, que é o termo mais correto, né? Não é tanto uma reforma, mas é uma revolução, né? Uma refundação. Então, é interessante que Pio XII ele vai dizer, lá no século XVI se diz sim a Deus. Nós admitimos que Deus existe, que Deus nos fala, que Deus nos deixou a sua palavra, mas nós não queremos a autoridade da igreja. Nós não queremos uma autoridade que nos ensine, né, que nos diga o que fazer. Sim a Deus, não à igreja. Qual foi a consequência disso? O iluminismo do século XVIII. Né? Aí você já diz, né, um não também à igreja. Você quer Deus, mas não quer a revelação. Né? Você já nega a revelação. Então, é o deísmo do século XVIII. Depois, no século XIX, vem, como diz o Pio XII, né, o grito ímpio. Deus está morto, né, que foi maximizado pela obra filosófica de Friedrich Nietzsche. Né? O Nietzsche vai dizer Deus está morto. Né? Então, quer dizer, é o grito não só de Nietzsche, mas dos outros pensadores do século XIX que concordam com ele. Então, esse ateísmo filosófico, ele entra em cena. E aí, depois, o Pio XII, ele vai dizer, e desgraçadamente, nos nossos tempos, o homem diz não ao próprio homem, que é o século XX, quando vem o quê? As duas grandes guerras mundiais e depois a Guerra Fria. A Primeira Guerra Mundial com 13 milhões de mortos, nem a Guerra dos 100 anos, né? Na França, né? A gente ensina história na escola, né? Às vezes os alunos me perguntam, né? Falam assim, a Guerra dos 100 anos deve ter matado muito mais que as duas guerras mundiais. Eu falei, não chegou nem perto, né? O número de mortos da Guerra dos 100 anos, que durou, na realidade, 116 anos, ele foi menor que o número de mortos na Primeira Guerra, 13 milhões. Segunda Guerra Mundial, 66 milhões. Depois a Guerra Fria, né, as vítimas aí do comunismo pelo mundo, mais de 120 milhões de mortos. Né? Não existe uma contabilização muito exata. Né? Alguns autores falam em 120, outros falam em 122, outros em 126. Então, quer dizer, é horror atrás de horror. É um homem que diz não ao próprio homem. Então, ao negar a igreja,
tudo vai se perdendo, né? Santo Agostinho, ele dizia, né? Eu só acredito na Sagrada Escritura porque a igreja me obriga a crer. Então, nós temos que ter isso em mente, que antes da palavra escrita vem a tradição. O primeiro escrito do Novo Testamento foi a carta de São Paulo aos Coríntios, escrito mais ou menos ali pelo ano 60, ano 58. E antes disso, o que existia? Existia a tradição, né? Então aí vem um primeiro grande erro do protestantismo, que é a supervalorização da escritura em detrimento da tradição, né? Para o católico, a tradição vem em primeiro lugar, porque a tradição existe antes, e é a tradição que forma as escrituras e não o contrário. E é muito interessante isso que ele está falando, né? Porque a gente já tem que ter isso na nossa vida, que um pequeno erro, isso é Aristóteles que fala, um pequeno erro no comecinho vai ficar enorme no final. Então não tem como. Então olha só, primeiro foi um não à igreja, eu fico com Cristo, né? Tudo bem, eu fico com Cristo, mas eu não aceito a igreja. Só que a igreja é a face de Cristo. Então isso não se sustenta. A partir do momento que você rompe com a igreja, eu aceito Cristo. Não, no futuro você vai falar, eu fico com Cristo Deus, é a cabeça, mas não fico você com quer Cristo. a cabeça, mas não quer o corpo, né? Eu quero ficar só com a cabeça, né? Não... E aí então eu fico com Deus, mas não fico com Cristo, depois nem com Deus eu fico, e aí a gente está nessa situação toda e a gente não consegue mais, a não ser que a gente estude, ou agora nesse programa, né, que a gente pode levar isso para as pessoas, descobrir as maravilhas que a igreja fez. Nessa época que o pessoal tenta apagar, né? Dentro da ciência, sim, professor, o que a gente poderia trazer, uma invenção que a igreja ajudou ou que algum homem da igreja, né, teve na Idade Média, assim? Nós temos muita coisa, não só na Idade Média, viu? Isso chega até hoje, né? Isso não parou, né? Que às vezes a gente fica um pouco restrito, né? Pensando, às vezes, até nessa coisa de defender a igreja, de mostrar. O antigo bispo de Campinas, né? O Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, né? Que foi bispo de Campinas, ele escreveu na década de 40, ele era reitor do Seminário de São Paulo, e ele escreveu um livrinho sobre filosofia da educação. E ele dizia assim que a melhor apologia da igreja é a apresentação da sua história. A igreja não precisa de ninguém para defendê-la, basta contar a história dela, que qualquer pessoa de bom senso já vai entender que as coisas ali se ligam, se juntam, os pontos estão todos interligados e pronto, não precisa de mais nada. E isso serve para a igreja no passado e no presente, né? A igreja sempre teve esse interesse científico. Se a gente olhar para a Idade Média, por exemplo, o sistema universitário, ele foi fundado, ele foi criado a partir das escolas monacais. Surgiu de dentro dos mosteiros e a partir também das escolas episcopais. Os bispos, em geral, sustentavam ao lado das suas catedrais ou, às vezes, até dentro das suas catedrais, dentro das dependências da própria catedral, escolas para as crianças ali, da cidade onde a catedral se encontrava. Os mosteiros faziam o mesmo. É a partir dessas instituições de ensino que vão nascer as universidades medievais, né? Então, a igreja é acusada de ser obscurantista, mas quem mais promoveu, salvaguardou e preservou a educação, né, na Idade Média foi a igreja, né? Basta a gente pensar, no ano 476 o Império Romano caiu. O que aconteceu? Os bárbaros tomaram conta da Europa. Em termos de instituição política e jurídica, não sobrou nada. A Europa virou uma coxa de retalhos com povos que, inclusive, eram antagônicos entre si. Os bárbaros não se entendiam, inclusive, entre si. O único ponto capaz de catalisar esses bárbaros e trazê-los à luz da civilização, aí sim é um iluminismo de verdade, foi a Igreja Católica. A Igreja, quando a gente diz que ela construiu a civilização, ela construiu primeiro porque ela salvou o que havia de bom da civilização clássica. Então, aquilo que havia de bom da filosofia grega, do direito romano, da arquitetura, das artes, isso foi preservado pela Igreja, foi preservado grandemente, inclusive, pela obra dos monges, né? São Bento, ele viveu nessa época da queda do Império Romano, ele fundou os monges beneditinos. Os mosteiros beneditinos eram refúgios não só espirituais, eram refúgios culturais, né? Aquilo que havia da cultura romana que estava sob a ameaça dos bárbaros, porque os bárbaros, em sua maioria, eram inclusive analfabetos. Para eles, um livro não tinha valor nenhum, servia para acender fogueira, né? Quando muito, né? Então, quer dizer, não tinha tanta importância. Então, quer dizer, quem é que vai preservar isso? A Igreja. A Igreja vai educar esses bárbaros, a Igreja vai alfabetizar esses bárbaros, a Igreja vai ensiná-los. Em muitos lugares, na França, por exemplo,
muitos dos bárbaros ali que viviam na França, eles aprenderam técnicas de cultivo da terra, né, a prática da agricultura com os monges, né, que ensinavam esse tipo de coisa. Não é só um ensinamento espiritual, mas é um ensinamento cultural, é um ensinamento prático para a vida, né? Então isso veio da igreja, a igreja salvou isso aí. E é interessante que alguns bárbaros convertidos ao cristianismo, eles não deixaram de ser bárbaros da noite para o dia. Às vezes eles continuavam atacando, continuavam... Né? Os costumes ainda eram bárbaros, ainda a educação não era, né, uma educação tão elevada, mas ainda assim é interessante ver essa interação dos bárbaros com a igreja. Tinha povo bárbaro que quando invadia um território, há relatos muito interessantes disso, que como eles gostavam dos padres, dos bispos, porque os romanos, os cidadãos romanos, quando olhavam para a cultura do bárbaro, falavam, é um indivíduo que não sabe falar direito, não sabe ler, não sabe escrever, não tem nada da minha cultura. O que aconteceu com os romanos? Um êxodo urbano imenso, eles fugiram das cidades e foram viver nas vilas romanas, nas suas vilas, para se afastar dos bárbaros. E quem acolhe esses bárbaros? Os homens de igreja. E aí é interessante que os bárbaros desenvolvem uma estima ainda ao modo bárbaro, mas muito interessante. Quando eles invadiam cidades, às vezes eles saqueavam as cidades e pegavam os livros todos e levavam de presente para os padres, né? Davam de presente para os monges, né? Dizendo, olha, né, a nossa maneira de agradá-los. É uma maneira não das mais adequadas, né? Mas, enfim, muita coisa acabou sendo preservada graças a isso. Então, a igreja ela cultivou, né, essas instituições, instituições inclusive para meninas, né? Se você pegar a sociedade romana, ainda é uma sociedade onde a mulher, embora ela tivesse uma certa liberdade, você não ouve falar de instituições educativas voltadas para mulheres, né? Mas na mão da igreja você já vai ver isso, né? Monjas que educavam meninas, né? Nós vamos ver quantas santas eram meninas que foram enviadas pela família para serem educadas e depois quiseram permanecer, né, no mosteiro, né? A gente já falou dela aqui uma vez, né? A grande doutora da igreja aí da Idade Média, né? Que é Santa Hildegarda de Bingen, ela foi enviada para ser educada no mosteiro e depois ela gostou tanto da vida no mosteiro que ela quis ficar. E ficou religiosa, se tornou grande santa, doutora da igreja, né? Então, isso é um exemplo dessa amizade da igreja com a ciência. Fora as grandes traduções, as traduções dos clássicos que nos chegaram até hoje, clássicos gregos, clássicos romanos, só foram preservados graças à obra dos monges copistas, que preservaram, né? Os originais já não existem, mas as cópias fidedignas, né? Fidelíssimas daquilo que existia, elas chegaram até nós graças à igreja. E é interessante também, né? Porque por que tudo isso aconteceu? Eu acho que talvez seja legal falar para quem está em casa que, assim, antes de Cristo, a verdade, ela não era revelada. Porque Cristo é a verdade encarnada. Então, o ser humano, agora em Cristo, ele pode acessar a verdade. E aí, isso dá uma turbinada na inteligência humana, né? E, inclusive, o método científico foi desenvolvido pela igreja. Porque agora o ser humano pode experimentar as coisas porque a verdade é conhecida. Então, meu professor de bioética, ele falava uma coisa, né, na especialização, que eu achei tão lindo. Ele falava assim, o cientista, ele é o primeiro contemplativo, porque ele vai achando a pegada de Deus na criação, entendeu? Os sinais, os vestígios. Onde Deus deixou a marquinha dele, né? E aí a gente vê o próprio Mendel, né, que é um monge que tem as leis da genética. A gente estuda na escola, só que ninguém fala que ele é monge, né? Não se fala, não só dele, né? Se a gente pegar dos cientistas modernos, né, nós temos o Mendel. Mendel, ele era um monge, né, viveu num mosteiro na Bélgica e ele começou a fazer testes na horta do mosteiro, né, observando as ervilhas. Quando ele ia lá colher as ervilhas, ele começou a observar, né? que é o que você falou, é a contemplação. O Mendel, ele olhava e ele percebia que as ervilhas tinham sempre uma ervilha maior, uma um pouco menor, e às vezes daquelas ervilhas ali ele separava algumas para replantar. E a partir desse ato de replantar, ele percebia que algumas características, às vezes algumas que tinham a folha mais amarelada, isso passava. Ele falou, poxa, então essa informação ela passa de uma para outra, de uma geração. Começou uma série de cadernos a fazer as anotações, as experimentações dele e descobriu a genética. Ele é o pai da genética, só que ninguém deu bola, né? O Mendel tentou publicar isso em revistas científicas no século XIX, ninguém deu muita atenção,
Isso ficou engavetado, né, na biblioteca do mosteiro, e quase 50 anos depois da morte de Mendel, é que isso foi retomado, e aí percebeu-se a grandeza daquilo que ele tinha já descoberto ali, né? E, tirando ele, né, nós podemos falar de outros. Nós temos no século XX, é o caso, por exemplo, do padre Lemaitre, né, que é um outro padre belga também, amigo do Einstein, amigo de vários cientistas célebres aí do século XX. O padre Lemaitre, ele começou a fazer uma série de estudos, era um padre jesuíta, né, religioso, e através de estudos geológicos, químicos, físicos, ele chegou à conclusão de que o mundo havia se originado a partir de uma grande explosão. Daí o nome, Big Bang. Vem a teoria do Big Bang. Na escola fala-se da teoria do Big Bang, mas não se fala de quem criou a teoria e não se fala de quem é o criador, né? No máximo, eu já procurei em vários livros escolares, fala-se assim, ao cientista Georges Lemaitre, ou cientista Lemaitre, mas não se diz o cientista Padre Lemaitre, o jesuíta Padre Lemaitre, né? Então, há uma intenção, às vezes... Era isso que eu ia perguntar. A impressão que eu tenho, professor, é de que há essa intenção de não dar qualquer link de toda essas descobertas científicas com relação à Igreja Católica, né? Há uma intencionalidade nisso, de ocultar aquilo que a Igreja fez em termos de contribuição científica. Por quê? Porque aí vai ser um furo na minha narrativa. Se eu digo que a Igreja é obscurantista, que a Igreja é contra a ciência, como que eu vou dizer para o meu aluno que um padre criou a teoria do Big Bang, que um padre criou a teoria da genética, né? Copérnico então, também, quer dizer, não? Nicolau Copérnico era cônego, né, da Catedral de Cracóvia, né, na Polônia. É um cônego polonês, né, que inclusive descobriu a teoria, né, heliocêntrica, ele que falou da teoria heliocêntrica. O pessoal dá muito crédito para o Galileu, mas antes do Galileu, o Copérnico havia afirmado isso, e o Galileu desenvolveu a teoria a partir dos experimentos de Copérnico. E de onde que o Copérnico fazia esses experimentos? Usando uma luneta na torre da igreja dele, né, da própria paróquia dele. Ele instalou uma luneta na Torre dos Sinos, que é de onde ele fazia as observações, as anotações dele. E é ele que chegou à conclusão de que a Terra não é o centro, né, do nosso sistema, mas sim o Sol, e de que a Terra gira em torno do Sol. É um padre, né, fazendo essa afirmação. O próprio Galileu era um amigo muito íntimo, muito próximo dos padres jesuítas, né? O Galileu, ele tem até uma fala interessante, né, porque ele sabia que os jesuítas eram muito amigos da ciência. E o Galileu, ele era amigo dos jesuítas que fundaram o Colégio Romano, né, que depois virou a Pontifícia Universidade Gregoriana, né, que existe até hoje, né? E o fundador do Colégio Romano era o padre Clavius, que era um cientista. O homem estudava de tudo, estudava física, química, tinha um conhecimento de astronomia muito vasto, discutia, né, com astrônomos, com matemáticos de igual para igual, né? Às vezes, inclusive, ele conseguia rebater algumas teorias, né? Então, o próprio Galileu, ele dizia, se a Companhia de Jesus não tivesse produzido nada de bom no mundo, pelo menos ela teria produzido um padre Clavius. Esse elogio, já valeria por ele. Esse elogio vem do Galileu, né, do Galileu Galilei. E é interessante que o próprio Galileu, quando ele desenvolve uma série de teorias dele, antes de chegar nessa melhoria, né, da teoria de Copérnico, porque o Copérnico vai dizer, o Sol está no centro, a Terra gira em torno. O Galileu, ele vai melhorar, ele não vai ficar só numa teoria, né? Então o Galileu, ele aprimora isso e vem a teoria da translação e da rotação. O Galileu, ele ainda descobre que a Terra, enquanto fazia esse caminho, esse percurso em torno do Sol, ela girava em torno do seu próprio eixo, né? E é interessante que, antes de propor essa teoria, ele leva essa teoria até o Colégio Romano para discutir com os padres jesuítas. Inclusive, os padres jesuítas fizeram algumas correções matemáticas e tornaram o cálculo do Galileu mais exato. Então, o cálculo de Galileu foi corrigido pelos jesuítas. Tamanha consideração, né, que ele tinha. Tamanha consideração. Não é? E aí, no que o pessoal pega, né, no pé? Fala, mas o Galileu foi processado pela Inquisição. Né? O Galileu, ele negou as teorias dele por medo, né? Na verdade, o que o Galileu acabou cometendo? Quando a Inquisição vai questionar o Galileu, é porque o Galileu, ele acabou transitando num campo que não era o dele, que é o campo teológico. Ele andou falando uma série de besteiras sobre a Eucaristia, sobre as questões teológicas relacionadas à Virgem Maria. Ele entrou num campo que não era o dele.
E aí ele mas deu... aí é curioso que o que é veiculado é exatamente que o problema dele foi por ciência, conta né? da ciência. Da ciência, né? E é muito interessante quando nós percebemos realmente essa intencionalidade na manipulação. Nós estamos vendo aqui toda a contribuição da Igreja Católica, especialmente para a ciência, que nós falamos muito nesse bloco, mas fica aí que nós voltamos rapidinho, tem muito mais de contribuição da nossa igreja. Nós já voltamos.